Pessoal, vamos lá. Nós sabemos que o STF está para julgar Jair Messias Bolsonaro, como que já isso seria um absurdo. Mas olha o que Caio Coppola fala e detonou todas as narrativas do STF, galera. E olha só o que Jair Messias Bolsonaro falou no podcast, galera, sobre essa farsa do STF. Sem medo, ele falou tudo. Mas olha só o que Caio Coppola falou na CNN ao vivo, não segurou as suas línguas. E olha só, os apresentadores, os jornalistas ficaram de queixo caído sobre o que Caio Coppola falou. E logo em seguida vou trazer aqui o que Jair Messias Bolsonaro falou no podcast, galera. Ele falou que isso é uma farsa, que isso é uma vergonha. Querem a cabeça dele. Olha só o que Caio fala, galera. Presta atenção nisso aqui. O julgamento de Jair Bolsonaro é uma farsa, cujo desfecho já é conhecido por todos que têm olhos para ver e ouvidos para escutar. O ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado por juízes que não poderiam julgá-lo e será preso por crimes que não cometeu. A gravidade dessa fraude está expressa muito bem em Provérbios 17:15. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como se fosse justo. É exatamente o que nós testemunhamos no Brasil atual. Enquanto centenas de inocentes são presos, dezenas de culpados são libertados para voltar à cena do crime. Essa justiça que mantém presos manifestantes e pequenos vândalos, mas solta traficantes e grandes corruptos, não aborrece apenas Deus, como ensina aqui a Bíblia. Ela decepciona o povo. Poder 360, dezembro de 2024. A avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 2 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto e com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe. Ou seja, a volta do Lula à cena do crime e a perseguição aos manifestantes do 8 de janeiro fizeram com que apenas 1 em cada 10 brasileiros aprove o desempenho da nossa Suprema Corte. Acontece que, mesmo diante de tamanha impopularidade, os ministros insistem em atropelar a justiça. Folha de São Paulo, 22 de março. Trama golpista no STF tem ritmo 14 vezes mais rápido que mensalão. Tribunal tenta evitar que Bolsonaro seja julgado em 2026. Olha, se o objetivo declarado do tribunal é de natureza eleitoral, é melhor eles correrem mesmo. Vejam isso aqui, UOL Notícias também do Grupo Folha, 18 de fevereiro. Mesmo inelegível, Bolsonaro venceria Lula no primeiro e segundo turnos. Percebam que quanto mais o STF avança na sua farsa sobre o golpe, maior a popularidade de Bolsonaro e menor o prestígio do tribunal. Portanto, respondendo à pergunta aqui em debate, os números revelam que Jair Bolsonaro, enquanto candidato, é uma figura antifrágil. Quanto mais ele é atacado injustamente pelo Supremo, mais ele se fortalece eleitoralmente perante o povo. Então, ao invés de suspeito, Jair Bolsonaro é visto como inocente. Ao invés de agressor, o Jair Bolsonaro é visto como vítima. Ao invés de réu, Jair Bolsonaro é visto como perseguido. E ao invés de condenado pela justiça, Jair Bolsonaro será injustiçado pelo STF. E assim que for proferida a sua sentença, assim que for decretada a sua ordem de prisão, ele vai se tornar um mártir da liberdade, condenado aí por um verdadeiro tribunal de exceção. Uma justiça que é aparelhada por amigos e companheiros do Lula, na qual os juízes se sentem à vontade para julgar amigos e inimigos, inclusive nos processos nos quais eles próprios, os julgadores, figuram como vítima. Você entendeu, galera? O que Caio Coppola falou é simplesmente uma verdade aonde eles não querem enxergar, galera. Uma verdade escancarada na cara de todos. Perante todos, eu e você aí, a qual nós vemos essa farsa que está acontecendo. Mas olha agora o que eu vou trazer, o que Jair Messias Bolsonaro, galera, falou no podcast Inteligência Limitada. Mas olha só o que ele fala sobre a delação premiada que querem acusar ele, sobre o Mauro Cid, o que o Mauro Cid falou. Escuta isso aqui e eu quero que nessa aqui você deixe a sua opinião aqui embaixo sobre essa farsa que falaram. Olha só. Bastante clara por ocasião da Lava Jato. Eu botei isso aqui, ó. Por exemplo, para nós tem uma delação premiada apenas. A Lava Jato foi 293 delações. E teve delação aqui que foi simplesmente descartada por quase nada. A nossa delação do Cid, a delação tem que ter espontaneidade, verdade e prova. Nada disso tem. Se você ver a última vez que o Cid compareceu em depoimento, uma coisa que não pode acontecer, o juiz Alexandre de Moraes ameaçando o Cid. Olha que vai falar, é a última chance tua, olha teu pai, olha tua esposa, olha tua filha. E daí o cara acaba assinando embaixo. Uma certa vez, inclusive, o Cid desabafou com alguém, esse alguém gravou a conversa telefone do Cid, que foi bastante divulgada, ele dizendo, não adianta eu falar a verdade, eles querem que eu fale algo para dar substância ao que eles têm na cabeça. Você pode ver, o Sérgio Vieira, que é um dos ministros, um dos juízes lá do Alexandre de Moraes, a própria Folha de São Paulo publicou matéria assinada pelo Greenbelt, tá, mostrando como funcionava aquilo lá. Uma fábrica de salsicha.
Então tem... Peraí, deixa eu falar só uma coisa. Você está entendendo o que Bolsonaro está falando aqui? Realmente é pura verdade, galera. É uma farsa isso que está acontecendo, estão tentando acusar ele. Presta atenção nisso aqui, olha só. Tem áudio, por exemplo, do juiz Sérgio Vieira, para um tal de Tagliaferro, dizendo o seguinte: olha, ele quer o Eduardo Bolsonaro. O que é ele quer o Eduardo Bolsonaro? Ele quer botar o Eduardo Bolsonaro no inquérito, que ele queria, meu filho. Como? O que usar para colocar? Para frente um pouquinho. Não tem. Use a sua criatividade. Palavra do Sérgio Vieira. Use a sua criatividade. Então essa delação é eivada de ilegalidades. Não tem espontaneidade. Teve interferência do ministro. Imagine o Alexandre Moraes ameaçando uma pessoa. Olha, teu pai, tua esposa e tua filha. Pensa que você vai falar. Não pode, um juiz não pode participar de uma delação premiada. Outra coisa também que não pode. Decidido pela Lava Jato, lá atrás. Delação premiada não vale ser assinada com o réu preso. O acusado preso. Foi feito com o Cid. Depois de 100 e poucos dias de prisão, no mesmo dia que o Cid foi por liberdade, ele assinou a delação premiada dele. Felipe Martins, é outro caso bastante emblemático, né? Era o assessor meu de política externa. Prenderam ele, por quê? Acusação. Porque ele fugiu comigo dia 30 de dezembro de 22. Eu não fugi. E ele, se ele tivesse estado comigo no avião, não tinha problema nenhum. Ele não estava lá. O que deve ter acontecido? Com toda certeza aconteceu. Olharam pra cara dele, nós vamos dar uma cana nesse cara. Vai falar. Dá um tempo preso, ele vai abrir a boca, vai falar o que nós queremos. Vamos pressionar. A única coisa que eu vi na imprensa do Felipe Martins foi o seguinte: não vou delatar porque não tenho o que delatar. Ele passou 6 meses preso, 10 dias em solitário. Não falou nada. Não é que não falou nada, não tinha o que falar. Agora, eu já fui... Teve alguma tortura, alguma coisa mais pesada? O que tu acha que uma prisão causa em você? Deus. Uma pessoa presa com motivo, né? Ele fez uma maldade. Sim. Aquela pessoa tem uma maneira de encarar uma cadeia. Agora, uma pessoa inocente, como está a Débora no momento, é outra maneira de encarar. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo sobre isso. O que Caio Coppola falou, o que Jair Messias Bolsonaro falou sobre essa farsa que está acontecendo nesse Brasil. Até o próximo editorial. Se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sino de notificações. Deus abençoe. Pátria, Brasil e liberdade, galera. Bora!